Meus irmãos e irmãs, hoje quero iniciar essa pregação tratando em primeiro lugar de São Gabriel e terminando com a liturgia da palavra desta quinta-feira em que a igreja celebra Santa Margarida Maria Alacoque, a visionária do Sagrado Coração de Jesus. Ela que teve as primeiras visões do Sagrado Coração de Jesus durante o seu momento pessoal de adoração ao Santíssimo Sacramento. Por isso, a devoção ao coração de Jesus está tão associada à adoração, à devoção ao Santíssimo Sacramento. São Gabriel Arcanjo, a quem estamos honrando, invocando, venerando nesta novena da esperança. Vamos a ele. A primeira menção bíblica acerca de quem é o arcanjo São Gabriel está no Antigo Testamento. E essa foi uma descoberta que eu fiz pessoalmente, porque não sabia disso. Sempre soube, como todos nós sabemos, que o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, que antes havia aparecido a Zacarias, pai de João Batista, que apareceu em sonho a José, mas sempre dentro do Novo Testamento, sempre dentro dos Evangelhos. Mas, por conta dessa novena, do trabalho que vocês me dão, eu tive que estudar um pouco mais e descobri que a primeira menção de São Gabriel já está no Antigo Testamento. Aliás, na Bíblia, a menção de 7 arcanjos, dos quais conhecemos o nome de apenas 3. A Sagrada Escritura menciona 7 arcanjos que, de acordo com o livro do Apocalipse, assistem ao trono de Deus, ou seja, são assistentes de Deus, auxiliares de Deus, entre os quais são mencionados 3: Miguel, Rafael e Gabriel. Miguel e Rafael temos menções no Antigo Testamento. Miguel no livro de Josué, Rafael no livro de Tobias e Gabriel no livro de Daniel. Nós vamos descobrir que, assim como vimos que São Miguel é aliado de Josué nas batalhas de Jericó, assim como descobrimos que São Rafael é companheiro de viagem de Tobias, nós vamos descobrir que no Antigo Testamento Gabriel é aliado de Daniel, do profeta Daniel, um profeta que viveu durante o exílio babilônico. O livro de Daniel, que cita São Gabriel pela primeira vez na Sagrada Escritura, é um livro de literatura apocalíptica. Nós temos no Novo Testamento o livro do Apocalipse, que significa revelação. Mas no Antigo Testamento há um livro de mesmo gênero literário, que é o livro de Daniel. Ou seja, o autor do livro tem visões acerca do futuro. Assim também como o autor do livro do Apocalipse. Muito bem, vamos à primeira menção acerca de Gabriel na Sagrada Escritura. Está, sobretudo, nos capítulos 9 e 10 do livro de Daniel. Antes de tudo, o nome Gabriel, já disse na semana passada, mas é bom recordar. Gabriel significa força, fortaleza de Deus. Na Sagrada Escritura, todo nome com terminação em El é uma referência a Deus. Miguel, quem como Deus. Rafael, medicina de Deus. Gabriel, força,
fortaleza de Deus. O nome de Gabriel também pode ser traduzido como campeão, gladiador de Deus. E aí nós já vemos uma certa proximidade com São Gabriel, com São Miguel, que é considerado um anjo de luta, um anjo de batalha, um anjo de guerra. Campeão ou gladiador de Deus, guerreiro de Deus. Na tradição judaica e nos primeiros padres da igreja, que são os primeiros comentadores da Sagrada Escritura, com uma visão cristã, o arcanjo Gabriel é sinônimo da justiça e do poder de Deus. Isso nós vamos compreender pela ação de Gabriel na vida de Daniel. Porque o nome Daniel, lembram do El? Daniel. O nome Daniel significa justiça de Deus. E vejam que interessante. Daniel está vivendo num tempo em que o seu povo está sofrendo uma grande injustiça. O povo está no exílio babilônico. Daniel está vivendo como profeta este período histórico muito conturbado, muito difícil. Ele, junto com o seu povo, está longe de Jerusalém, está no exílio da Babilônia, e lá Daniel tem essas visões que nós vamos comentar daqui a pouco. Então gravem bem, Gabriel, além de estar associado à força de Deus, poder de Deus, Gabriel é sinônimo da justiça de Deus. O que é a justiça? E por isso ele aparece a Daniel, cujo nome significa justamente isso, justiça de Deus. E Daniel está vivendo um momento junto com o seu povo de tremenda injustiça. Logo, o que a Sagrada Escritura está nos sinalizando é o seguinte: Gabriel é aquele que vem reparar a justiça de Deus na terra. Gabriel é aquele que vem em favor dos injustiçados. E é muito interessante porque na tradição judaica o arcanjo Miguel está associado à bondade e misericórdia de Deus. Embora o seu aspecto seja mais combativo, mais guerreiro, mais aguerrido, porque luta contra o mal, defende o povo de Deus contra Satanás. No entanto, Miguel é a expressão da bondade e da misericórdia de Deus. No entanto, Gabriel é a expressão da justiça de Deus. Ele é o anjo da ira divina, porque ele vem para fazer justiça. Vejam que interessante a complementariedade entre os arcanjos que a Sagrada Escritura descreve. Um é a bondade de Deus, expressão da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e o outro é a expressão da justiça de Deus. Para os judeus, o tema da justiça, ele é muito caro, ele é precioso. Por isso, em alguns momentos, na tradição judaica, Gabriel será tanto ou mais importante que Miguel. Quando eu comecei a estudar e descobrir tudo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso ser apenas devoto de São Miguel. Eu tenho que ser devoto da companheirada toda. Eu tenho que ser devoto de Rafael, que é cura de Deus, e eu tenho que ser devoto de Gabriel, que é justiça de Deus. Porque quem de nós nunca sofreu uma injustiça? E o que é a justiça na Sagrada Escritura? Justiça significa dar ou devolver aquilo que lhe pertence ou compete.
Ou seja, a justiça está ligada à restituição. Alguém que foi defraudado, roubado de seus direitos, de suas posses, de sua honra, e que a quem Deus age de maneira justa, ou seja, devolvendo-lhe aquilo que lhe pertence. Por isso que o Antigo Testamento, ele vai falar tanto acerca, por exemplo, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, que vivem numa situação indigente porque foram injustiçados, ou seja, vivem numa situação indigna, abaixo de sua dignidade de pessoa humana, de criatura de Deus, de filho de Deus, porque foi injustiçado, possui algo que lhe foi roubado, ou não teve acesso ao direito àquilo que lhe pertence. Esse é o sentido da justiça, de maneira muito sintetizada no Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento todo, você vai perceber que um dos temas principais do Antigo Testamento é a questão da justiça. Deus deu ao seu povo uma terra, este povo luta por esta terra, se estabelece nesta terra, precisa conviver com povos estrangeiros, precisa lidar com outras nações mais poderosas, que vêm para lhes escravizar, lhes dominar, lhes oprimir. Todo o tempo no Antigo Testamento é a luta pela justiça, porque a todo tempo o povo está sendo ameaçado de perder aquilo que Deus lhe deu. A graça que Deus lhe deu, a bênção que Deus lhe deu. Porque se é difícil alcançar uma graça, mais difícil é não perdê-la. Repito, se é difícil alcançar uma graça, mais difícil do que alcançá-la é sustentá-la. Por exemplo, você que sempre desejou se casar, está cada vez mais difícil. Já advirto aos solteiros que querem se casar, está cada vez mais difícil. Você conseguiu a graça de se casar, muito bem. Agora, o que é mais difícil, se casar ou se não ter casado? Os casados podem responder. O que é mais difícil? Porque tem sempre um infeliz ou uma infeliz, uma recalcada, um recalcado, uma malvada, que está querendo roubar a sua graça, que está querendo roubar a sua bênção. Pensa que a bênção é fácil? Não é fácil não. A bênção é difícil, mas é sua, não é verdade? Mas tem sempre alguém de olho querendo roubar a graça, por isso que é mais difícil. É mais difícil você sustentar a graça do que recebê-la. Por exemplo, você estava em pecado, se confessou, Deus, por justiça e misericórdia, restituiu-lhe a graça do santo batismo. Ou seja, apagou a culpa, a mancha dos seus pecados. Lhe perdoou. Você está livre, você está liberto. O que é mais difícil? Manter-se firme para não cair no mesmo pecado. E se eu cair no mesmo pecado, o que é que acontece? Eu perco de novo a graça de Deus. Então, Gabriel é o anjo que vem restituir a graça de Deus. É o anjo que vem anunciar a justiça de Deus na nossa vida. É por isso que ele vai dizer a Maria: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te, ó agraciada. Maria é repleta da graça de Deus. E por isso essa graça que é Cristo em nossas vidas, ela não pode ser roubada. Mas uma vez que nós a perdemos, Gabriel nos dá a esperança de que esta graça pode ser recuperada, restituída
e aí nós percebemos que a bondade, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus nos acompanham. Nós percebemos que de um lado nós temos Miguel, bondade de Deus, e do outro lado nós temos Gabriel, justiça de Deus. A justiça e a misericórdia caminham juntas. Assim como na Bíblia há um Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento, o acento, o enfoque é na justiça de Deus, porque ali é o drama de um povo que todo tempo e momento está sendo roubado, está sendo escravizado, está sendo oprimido. E o Novo Testamento é um Deus que vem em socorro do seu povo, porque é misericordioso. É o que diz a primeira leitura de hoje, da carta aos Romanos. Eu falava da carta aos Romanos na semana passada, e na liturgia dessa semana nós começamos a ler a carta aos Romanos, e a leitura da quinta-feira de hoje diz justamente isso: irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou. Ora, o tema da justiça não é apenas do Antigo Testamento, é do Novo também. A justiça de Deus se manifestou. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo. Diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Jesus Cristo vem restituir a justiça de Deus, aquilo do qual o pecado nos privou, nos roubou. A palavra diz: todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus, com exceção de Maria Santíssima. Todos pecaram, e claro, de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus. Então Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para fazer justiça, para nos devolver aquilo que o pecado, aquilo que Satanás nos roubou, que é a graça divina. E como isso acontece? Pelo mistério da encarnação. O apóstolo Paulo vai enfatizar o mistério da paixão e morte de Jesus na cruz. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação. Assim Deus mostrou sua justiça. Geralmente nós associamos o mistério da paixão e morte de Jesus apenas à misericórdia, mas não apenas à misericórdia. A misericórdia excede a justiça. Mas o que é justo para Deus? Que aquela criatura que Ele fez, segundo a sua imagem e semelhança, não perca essa graça, não se afaste dele. E é por isso então que o Senhor, antes de nos enviar o seu Filho Jesus Cristo, Ele nos envia os seus santos anjos. E como disse o Evangelho de hoje, Jesus novamente ali na discussão com os fariseus, com os mestres da lei, Jesus vai dizer que os pais dos doutores da lei, dos mestres da lei, dos fariseus mataram os profetas, e que os filhos daqueles que mataram os profetas enfeitam os túmulos dos profetas. Com essa comparação, o que Jesus está dizendo? Está mostrando a incoerência, a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Mas veja, no plano, na obra da salvação, Deus enviou os profetas. Deus enviou os anjos. A tal ponto, não vai dar tempo de entrar hoje, vai ficar para a semana que vem, nós vamos conhecer a história de Gabriel e Daniel. Vamos ficar apenas com o nome de Gabriel, que já tem uma densidade muito grande.
Tanto que Deus coloca Gabriel como companheiro, aliado, defensor de Daniel. Então, no Antigo Testamento que nós vemos o povo de Deus sendo orientado pelos profetas, acompanhado pelos anjos, e a tal ponto que quando chega o mistério da encarnação de Jesus Cristo, e vejam que lindo, o mistério da encarnação, a anunciação e o nascimento de Jesus é precedido por um anjo e por um profeta. O anjo Gabriel, o profeta João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o primeiro profeta do Novo Testamento. É Deus que acompanha o seu povo, é Deus que restitui ao seu povo, por justiça, a graça que nós havíamos perdido por causa do pecado. Por isso hoje nós vamos rezar, pedindo a intercessão de São Gabriel, arcanjo, que nos conceda a graça de restituir, por meio da justiça divina, aquilo que nós perdemos. Aquilo que nós perdemos. E por meio do arcanjo São Gabriel, Deus faça justiça e Deus estabeleça a sua justiça em nossa vida. Deus é justo. E vejam, quando a gente diz isso, não é no sentido vingativo que a palavra justiça adquiriu nos nossos tempos. Deus é justo. Parece que a gente está dizendo para a pessoa: Deus vai se vingar de você. Parece? Não, não é nesse sentido, não. A justiça na Bíblia não é vingança. No Antigo Testamento nós vemos um Deus guerreiro que se levanta contra outros povos, que destrói, que mata, que aterroriza outros povos. Claro, se trata de um entendimento humano ainda muito limitado acerca de quem é Deus. Mas o que nós vemos é o seguinte: Deus devolvendo ao seu povo aquilo que Ele prometeu dar ao seu povo. É isso que significa a justiça. E desde o primeiro instante em que homem e mulher pecaram, lá no jardim, Deus prometeu fazer justiça. E o fez. Enviou o seu Filho Jesus Cristo, como nós ouvimos na primeira leitura hoje da carta aos Romanos, para a nossa justificação. Deus é justo e Ele quer restaurar em nós aquilo que o pecado de nós roubou, que é a sua graça. Por isso Ele coloca na boca do seu arcanjo: alegra-te, ó cheia de graça. Ou seja, alegra-te você, na qual o pecado não habita. Alegra-te você, que entre todos os que pecaram foi preservada do pecado original, tendo em vista os méritos de Cristo que haveria de nos salvar. Que o Senhor nos conceda esta graça, por intercessão de São Gabriel Arcanjo, recuperar o que é meu, recuperar a graça que o pecado de mim roubou. Que assim seja. Amém.